E ela diz o seguinte: existem 960 objetos a serem acomodados em caixas. Se os objetos são acondicionados ou organizados, né, ou colocados em caixas com capacidade para N objetos, são utilizadas 60 caixas completamente cheias e não vai sobrar objeto. Vamos entender essa primeira parte. Se é uma condição, se os objetos forem colocados dentro de 60 caixas, você vai ter uma determinada quantidade de números e não vai sobrar elemento nenhum, objeto nenhum. Você tem 960 dividido por 60. É isso aqui que está acontecendo. Eu posso cortar esse zero com esse zero para acelerar meu processo de cálculo. Se você quiser, faça isso. 9 dividido por 6, 1. 1 vezes 6, 3, 6. 9 menos 6, 3. Baixa o 6. 36 dividido por 6 vai dar 6. 6 vezes o 6 vai dar 36. 36 menos 36, 0. O que é esse 16 aqui? Esse 16, ele é a quantidade de elementos que você vai ter se você utilizar 60 caixas para colocar esses 960 objetos. Você consegue visualizar isso? Você consegue ver que nós estamos colocando 960 objetos distribuídos para 60 caixas. Em cada caixa, nós vamos ter 16 elementos em cada caixa. Só que tem um detalhe aqui, gente. Ele falou: são acondicionados em caixas com capacidade para N objetos. Se ele dividiu 960 por 60 e não sobrou, você não concorda comigo que esse 16 são os N objetos? Ou seja, dentro dessa caixa não sobrou. Tem 16 elementos dentro de uma caixa. De duas caixas, tem 32, porque é 16 em uma caixa e 16 em outra. Não sobrou elemento fora da caixa. Assim sendo, esse N é o 16. Olha o que ele falou agora na questão. Se forem colocadas, se forem utilizadas caixas, esse 16 é elementos. Se forem utilizados caixas com capacidade para N mais 4, se é N mais 4, isso é 16 mais 4, isso é 20. Ou seja, você passa a ter 20 objetos dentro dessas caixas. Quantas caixas completamente cheias serão utilizadas? Bom, quando eu queria saber a quantidade de elementos, eu dividi pela quantidade de caixas. Se eu quiser saber a quantidade de caixas, eu divido pela quantidade de elementos. Então, eu vou fazer 960 dividido por 20. Se eu fizer isso, dá para cortar esse zero com esse zero. 9 dividido por 2 vai dar 4. 4 vezes 2, 8. 9 menos 8, 1. Vou baixar o 6, vai ficar 16. 16 dividido por 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 menos 16, 0. 48, o quê? Quantas caixas serão completamente cheias? 48 caixas. Letra C, a nossa resposta. Então, dizer que exige uma interpretação de texto, na verdade, não é uma interpretação de texto. Você tem uma interpretação matemática algébrica, aqui é álgebra, começa a aparecer letra para indicar valores, é álgebra, né? E aqui você vai precisar de uma boa interpretação de texto para resolver essa questão. Repita bastante, por favor. Questão de lógica. Esse daqui é muito cara de Olimpíada de Matemática. Questão número 3. Eduarda está estudando para a avaliação de matemática trimestral da sua escola. Observe o esquema a seguir. Deixa eu aumentar esse esquema bem. Observe o esquema a seguir. Vou deixar pequenininho. E determine o total de exercícios que Gabriela resolveu. Resolvendo exercício. Sabendo que esse número ele ultrapassa 40, ou seja, ele está entre 40 e não chega aos 110. Pode chegar a 109, 100, não chega a 110. Mas esses números estão aqui no meio, tá? Vamos analisar os elementos. Eu posso contar de 2 em 2 a quantidade de elementos que ela tem?
Não. Por que eu não posso contar? Porque sobra elementos. Se ela está estudando para uma prova, pensa comigo. Ela está resolvendo todos os exercícios possíveis. Não pode sobrar elemento aqui. Ok. Posso contar de 3 em 3? Também não. Por quê? Porque sobra elementos. Posso contar de 5 em 5? Não, porque vai sobrar elementos. Significa dizer o quê? Se eu contar de 2 em 2 e sobrar elementos, eu não posso considerar esse número de exercícios. Professor, por exemplo, não pode ser o 110. Por quê? Porque se eu contar de 2 em 2, vai chegar em 110. Ah, professor, pode ser 108? Não, porque aí, inclusive, vai sobrar exercício. Sei. Se eu contar de 3 em 3, sobrar exercício. Os números que eu for listar aqui agora, que obedecer a esse e esse modo de comportamento, eles serão eliminados, porque não pode sobrar exercício. Opa! Não pode sobrar exercício? Então quer dizer que esse 11, ele é um número que vai solucionar minha questão. Se eu contar de 11 e 11, o primeiro número que ultrapassa 40, por exemplo, é 44. Rosa de azul. O próximo número que ultrapassa 40 é 55, é um candidato. 66 é outro candidato, 77 é outro candidato, 88 é um outro candidato, 99 é um outro candidato e, se você for parar para fazer, 99 mais 11, porque aqui eu estou contando de 11 em 11, isso daqui vai dar 0, sobe 1, né? 9 mais 1, 10, sobe 1. 9 mais 1, 10, mais 1, 11. Vai dar 110. Opa, pera aí. Não chega a 110 exercícios. Então quer dizer que o 110 não entra nessa jogada. Os meus candidatos são esses valores aqui, ó, até o 99. Tá? Vamos parar para raciocinar agora. Todos os exercícios, todos os elementos desse meu grupo que obedecerem a um desses comandos aqui, eles serão eliminados. Por exemplo, se eu contar de 2 em 2, sobra exercício. Ela não quer que sobre exercício porque ela quer fazer todos os exercícios. Se eu contar de 2 em 2, então eu estou indicando que são números pares. Não pode ser 44, porque senão sobraria 2 exercícios. Não pode ser 66, senão sobraria 2 exercícios. E não pode ser 88, porque senão sobraria 2 exercícios. Estão faltando o 55, o 77 e o 99. Aperta a pause aí e verifique, por exemplo, qual o número desses daqui seria eliminado se você avaliasse essas duas características. Já, apertou? Eu vou começar pelo mais fácil. A gente já eliminou aqui, ó. Vou eliminar por aqui, de 5 em 5. Se eu contar de 5 em 5, em algum momento eu conto 55. Então, já posso eliminar o 55. Por quê? Por que não me interessa contar de 5 em 5? Porque vai sobrar exercício. Não quero que sobre exercício. E agora nós temos os candidatos, 79, 77 e 99. A nossa resposta já é a letra D. Por quê? Porque não tem 99 na resposta. Mas vamos entender o porquê que não é 99. Porque se nós fôssemos fazer 99, eu contaria de 3 em 3. E se eu contar de 3 em 3, eu chego em 99 em algum momento. No entanto, sobram 2 exercícios. Não me interessa essa característica. Ou seja, a Eduarda aí, ela resolveu 77 exercícios. Agora que eu percebi na questão, tem Gabriela, que eu acredito que é da outra questão, que seria Eduarda. Me perdoem, gente. Eduarda, tá? Eduarda resolveu 77 exercícios. Letra D seria a nossa resposta. Questão 4. O menor número que, dividido por 10, 12 e 15, deixa sempre resto 5 é... Bom, pensa comigo. Vamos supor que eu queira dividir um número por esses 3. Que número seria esse? Bom, se eu estou dividindo é porque eu tenho um múltiplo que consegue dividir esses caras. Questão de MMC. 10. Oh, quero caneta azul. Azul, caneta. Morreu o M. 10, 12, 15. Aqui. Vou tirar o MMC e eu vou descobrir um número grande que dá para dividir esses 3 números simultaneamente, né? Professor, mas não seria MDC? Não. O MDC daria o mínimo divisor, o máximo divisor comum. Eu não quero isso. Eu quero o menor número que dá para dividir esses caras juntos, simultaneamente. Por 2, 5, 6 e 15. Por 2, 3, 5. Por 3, 5, 1.
e 5. E por 5, finalmente, 1, 1 e 1. 5 vezes 3, 15. Vezes 2, 30. Vezes 2, 60. Só que perceba o seguinte, não tem 60 na resposta. Por que não tem 60 na resposta? Porque se eu dividir 60 por 10, vai dar divisão exata. Não vai sobrar resto 5. Se eu dividir 60, observa só, 60 dividido por 10. Vai dar 6, que vai dar 60, resto 0. Não me interessa. Se eu dividir 60 por 12, já é uma das contas que eu conheço essa. Aqui vai dar 5. 5 vezes 12, 60. 60 menos 60, 0. Olha como o 60 dá para dividir o 12 simultaneamente com 10. Finalmente, 15. Eu também sei fazer direto essa, né? 60 por 15 vai dar 4. 4 vezes 15, 60. 60 menos 60, 0. Deu para dividir, mas não sobrou o resto. Não concorda comigo que se foi possível dividir, se é uma divisão simultânea, todos os restos serão iguais? Se eu tivesse, então, em vez de 60, 65. Sobraria resto 5 em todos eles. Quer ver só? Vamos substituir aqui, ó. Fazer por cima. Vai dar 6. 65 dividido por 10. Vai dar 6. 6 vezes 10. 60. 65 menos 60. Resto 5. Aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Se fosse 65 por 12. 5 vezes 12, 60. Sobra 5. E aqui, 65 por 15. 4 vezes 15, 60. Sobra 5. Seria o 65. O nosso número, letra A, seria a nossa resposta. Questão número 5. Sabe-se que um número 2016 é divisível por 7 e que os números 2016 e 2017 são primos entre si. Essa informação é importantíssima. Por quê? Se eles são primos entre si, isso indica que não é possível, por exemplo, fazer uma divisão entre eles, a não ser que essa divisão seja por 1. O 1 significa que esse 1 ele é o único divisor entre dois elementos primos. Ele é o único divisor entre dois elementos primos. Se ele é o único divisor, ele é o menor número que eu posso dividir, tanto 2016 como 2017 simultaneamente. E ele também é o maior número que dá para dividir o 2016 e 2017, ou seja, ele é tanto o menor divisor como o máximo divisor comum. Essa informação é importante porque nós vamos utilizar na questão. Vamos lá, vamos verificar aqui. Outra. Saber que 2016 é divisível por 7 significa dizer que ele é múltiplo 7. A gente vai utilizar também. Cara, isso aqui vai ser fantástico. Vamos supor que eu tenha 2 e 6. Isso aqui é só um exemplo, à parte. 2 e 6. Vamos supor que eu queira tirar o MMC entre 2 e 6. Você sabe tirar o MMC fatorando já nessa altura do campeonato do 7º ano. Se não sabe, dá uma revisada aí, pesquisa no meu canal do YouTube, tem aula sobre isso. Vamos lá. Eu quero tirar o MMC entre 2 e 6. O 6 ele é múltiplo de 2. Eu estou arriscando. O MMC vai ser 6. Vamos fazer. Por 2, 1, 3. Por 3, 1 e 1. Quanto é 2 vezes 3? 6. Uma regrinha básica é, quando um número é múltiplo de outro, o MMC entre eles é o maior. Então, pensa no seguinte. Vamos aqui. Sendo A o MDC, olha só o que ele está falando nesse primeiro ponto, gente. Sendo A o MDC entre 2016 e 2017. Quem é o MDC entre 2016 e 2017, sendo que eles são primos? É 1. 1 ele vai ser tanto menor quanto o maior divisor comum. Então, A é igual a 1. Ok. Agora, olha o número B. O MMC entre 2016 e 7. Se um é múltiplo de outro, o MMC é o maior. Então, o MMC entre esses dois é o próprio 2016. Assim sendo, o número B é 2016. Acabou a questão. Por quê? Olha o que ele está pedindo. B menos A, 2016 é o B. E o A é o 1. Isso vai dar 2015. A nossa resposta seria a letra A. Mais uma questão resolvida, né? Considere um número de 4 algarismos na forma 6, 0, A, 8. Eu vou utilizar essa informação, vou até fazer uma duplicata aqui. Deixa eu organizar direitinho, porque eu vou precisar fazer cada uma das transformações. Finalmente, mais esse último.
E pronto, estamos aqui. Nós vamos fazer um teste para cada um dos elementos que tem, mas vamos ver o que a questão está pedindo. Considerando o número de 4 algarismos, ou seja, que ocupa 4 espaços, nesse formato, 6.000, alguma coisa 8, quais são os valores de A para que ele seja um número divisível por 8? Para um número ser divisível por 8, os 3 últimos números têm que ser um número divisível por 8. Por exemplo, aqui nesse caso, a gente vai ver. Vamos substituir pela letra A por 2. Vai dar 28. Os 3 últimos números têm que ser divisíveis por 8. Mas 0,28 não gera um número divisível por 8 aqui, ó. 28 não é divisível por 8. Então vamos colocar todos. 3, 4, 5 e 6. Tem aqui, né? Eu coloquei todas as opções. 38 não é divisível por 8. 48 é divisível por 8. Só olhar os 3 últimos números. 58 não é divisível por 8, então esse número não é. E 68 não é divisível por 8. Se você tiver em dúvida, faça isso daí na calculadora para ser o processo mais rápido nessa correção, né? Você já fez o simulado mesmo. E é isso. Ou seja, se eu substituir por 4, vai gerar um número aqui que vai ser divisível por 8. Assim sendo, nossa resposta é a letra C. Acabou a questão. Próxima. Questão número 7. Essa questão aqui ela seria anulada numa prova, tá? Quando um número termina em 5, ele é divisível apenas por 5? Falso. Não é a letra A a resposta. Professor, mas ele é divisível por 5, certo? Mas ele não é apenas divisível por 5. Por quê? Vou te dar um número aqui, ó, o 15. Dá para dividir por 5? Dá 3. Mas se deu para dividir por 5 que deu 3, ele não é apenas por 5. Ele é por 3 também. Por isso que a letra A não é a resposta para a gente. Letra B. Olha como muda a expressão do é e apenas para pode ser divisível. Vamos determinar. Um número que termina em 5 pode ser divisível por 3? A resposta é pode. Aqui é uma das opções. Ele pode ser divisível por 3. Ele é apenas divisível por 3? Não, mas ele pode ser divisível por 3. Por isso que a letra B seria uma resposta nossa. Professor, essa questão seria anulada se lá no gabarito estava a letra B. Porque dá uma olhada nas outras. Vamos lá. Ele pode ser divisível por 2 se ele termina em 5? Não. Porque para ser divisível por 2 tem que terminar em 2, 4, 6, 8 e 0, né? Ele é divisível por 2. Mas, se terminar em 5, não vai ser possível dividir por 2. Ele é divisível por 10? Também não, porque para ser divisível por 10 tem que terminar em 0. E se ele termina em 5, não é divisível por 10. Ok. Agora olha a letra E. Ele pode ser divisível por 11. Ele pode. É que ele é apenas. Por exemplo, olha o 55, que ele termina em 5 e que ele dá para dividir por 11. Aqui, ó, vai dar 5. E pronto, acabou a questão. Ele pode ser divisível por 11. Aí tu tem o 500, o 5.055, 5.555. Esse cara dá para dividir por 11. Esse carinha aqui também dá para dividir por 11. E assim por diante. É por isso que a resposta é a letra B e a letra E. Ou, se for o caso, ela seria, num simulado, numa prova, seria uma questão anulada. Mas se você marcou alguma dessas duas, estaria correto para você esse nosso cálculo. Ok? Questão número 8, vamos lá. O número de alunos de uma sala de aula é menor que 50. Se ele fala que é menor que 50, então não pode ultrapassar. Formando-se equipes de 7 alunos, sobram 6. Vamos formar aqui um grupo ou equipes de 7 alunos. Equipe de 7 alunos. 7, 14, aí o próximo. 21, 28, 35, depois vem 42, 42 mais 7, 49. Estou contando de 7 em 7. Porque não pode ter um próximo valor porque ultrapassa 50 e ele disse que é menor que 50, não pode ultrapassar 50. Primeira parte. Vamos para a segunda parte aqui.
equipes. Formando equipes de 9 alunos, sobram 5. Vamos formar equipes de 9 alunos. 9, 18, 27, 36, 45 e não pode ter mais, não pode ser, por exemplo, o 60 ou o 54, porque aí não ficaria, ultrapassaria 50, né? Então acaba por aqui. Então nós temos um grupo 7 e um grupo de 9. Só que em todos eles sobra um determinado valor. Esse é o detalhe da questão, né? Vamos lá, pensa comigo. Formando equipes de 7 alunos, sobram 6. Formando equipes de 7 alunos, sobram 6 alunos. Não pode, por exemplo, aqui, ó, para 50, nesse nosso 45, para 50, ele, se caso a gente escolhesse o 45, para sobrar 5, o próximo número seria 50. Só que não pode ser 50. Então, não pode ser 45 a quantidade de alunos dessa turma. Nesse momento, eu vou escolher o 36, por exemplo. Não pode ser 45. Se de 36 sobrar 5, essa interpretação vai ser chatinha. Eu tenho 36 mais 5. Isso vai dar 41. Vamos ver se encaixa esse valor lá em cima. Aqui na primeira, do 7. Se é um grupo de 7 alunos, sobram 6. Vamos pensar do seguinte. Olha só. 42. Vamos supor que eu fiz aí uma quantidade de alunos ali de 7 em 7. E sobrou aqui 6 alunos. Sobrou 6 alunos. Vai bater no 49? Não. Outro detalhe. Não pode ser o 49 por quê? Observa só, tem que ser um número 41 ou menor que 41. 49 mais 6 vai passar de 50. Não pode ser 49. 42 já ultrapassa 41. Não pode ser. Agora, observa o que vai acontecer aqui, ó. Sobrou 6. Quanto é 35? Quando sobra 6. 35 mais 6 é 41. Opa! Encontrei a quantidade de alunos dessa turma. Já sei que na turma, sala de aula, a turma tem 41 alunos. Ok, a turma tem 41 alunos. Nessas condições, se forem formadas turmas de 8 alunos, o número de alunos que sobra é... Bom, 8 vezes 5, por exemplo, é 40. Vai sobrar 1. Já é a letra A a nossa resposta. Mas, professor, eu não pensaria em uma multiplicação. Tá, então faz de 8 em 8. 8, 6, 4, 32, 40. Não posso pegar mais porque a turma só tem mais um aluno. Então, nesse caso, sobra um aluno. Letra A, nossa resposta. Tá? Questão cansativa, uma questão aí de lógica entre os seus divisores e assim por diante. Entre os múltiplos, na verdade, né? Entre os múltiplos. Questão número 9, questão boba, mas que você tem que ter cuidado. O número de 3 algarismos divisível ao mesmo tempo e divisão simultânea, isso é MMC. Por esses valores é... A gente fez isso aqui bem aqui, ó. Aqui. Qual é o número que dá para dividir por esses 3? MMC. Só que lá sobrava 5, né? Aqui, nesse caso, ele não está falando se vai sobrar ou não o número. Então, a gente vai só precisar calcular o MMC entre 2, 3, 5, 6, 9, 11. Vamos calcular o MMC. Fez isso, mano. Terminou outra questão. Por 2, 1, 3, 5, 3, 9 e 11. Por 3, 1, 1, 5, 1, 3 e 11. Por 3, vai dar 1, 1, 5, 1, 1 e 11. Por 5, vai repetir esses 1 aqui todinho, só que com esses 5, né? Dá 1 aqui. E o 11 vai ser repetido, não vou perder tempo para escrever dos outros. E por 11, vai dar 1
e pronto, fechou a nossa conta. Se você quiser repetir o 1 ali, fica à vontade. E aqui você vai fazer a multiplicação. 11 vezes 5, 55. 55 vezes 3 vai dar 15, 15, 16. 165 vezes 3, isso vai dar 15, sobe 1, 18, 19, sobe 1, 3, 4, vezes 2, vou fazer a multiplicação por 2, 2 vezes 5, 10, sobe 1, 2 vezes 9, 18, mais 1, 19, sobe 1, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9, 990 é o número que dá para dividir ao mesmo tempo, 2, 3, 5, 6, 9 e 11. 990, letra D, a nossa resposta. E finalmente, uma questão para aliviar nossa cabeça. Na rodoviária de Manaus, uma questão de MMC, né? Sai um ônibus para a cidade A cada 30 minutos. E a cada MMC, de 30 em 30 minutos. Já para a cidade B, a saída acontece em 20 minutos. E para a cidade C, a cada 50 minutos. Considerando que às 13 horas os 3 ônibus partiram juntos, o próximo horário que isso acontecerá, ou seja, aquela questão que daqui a quanto tempo eles vão partir juntos, vai ter que tirar a MMC para descobrir, né? Vou tirar a MMC entre 30, 20 e 50. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Por 2, isso vai dar 15, 10 e 25. Por 2, 15, 5 e 25. Por 3, 5, 5 e 25. Por 5, 1, 1, 5. Por 5, 1, 1. 5 vezes 5, 25. Vezes 3, 75. Vezes 2, 150. Vezes 2, 300. O que é esse 300? Esse 300 é a quantidade de minutos que eles vão demorar para sair juntos novamente. Só que 300 minutos é a mesma coisa que 5 horas. Só como é que você sabe disso? Conta, 60 minutos é 1 hora. 60 mais 60, 120. 120 mais 120, 240. 4 horas. 240 mais 60, 305 horas. Ah, professor, não sei fazer desse jeito, tá? Divide por 60, pô. Vai dar 30 por 6, vai dar 5. 5 vezes 6, 30. 30 menos 30, 0. 5 horas. Regrinha, né? Divide por 60. Eles saíram juntos às 13 horas. Daqui a 5 horas é igual a 18 horas. Então é esse horário aqui que eles vão sair juntos novamente. Letra C, nossa resposta. E acabou o nosso simulado do 7º ano. Espero que você tenha conseguido se dar bem nele. Se não, pegue esse simulado, assista às aulas, revise várias vezes. Você aí que não é aluno do curso, se desejar obter o PDF desses simulados para você imprimir e fazer ali no papel, é muito interessante, entre em contato aí no número, esse número do WhatsApp, mande uma mensagem lá que eu vou ter o maior prazer de enviar para você todos os documentos em PDF que nós já estudamos até agora. Tente fazer esse nosso simulado. Inscreva nas minhas redes sociais, não esqueça de curtir esse vídeo, de dar like, de compartilhar com seus amigos. E é nóis. Falou, gente. Até a nossa próxima aula.